Olá, turma querida do 8º ano. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Tenho 1,63 m de altura, pele parda, cabelo preto. Hoje ele está preso. Uma blusa azul, ao fundo uma parede branca. Convido a cada um para crescer junto comigo, aprendendo, conhecendo, se instruindo, ampliando os conhecimentos. O instrumento da evolução humana é o conhecimento. Que tal? Vamos? E então, com a habilidade de argumentar com coerência na defesa de opinião sobre assuntos significativos, nós vamos iniciar com a estrutura do texto de base argumentativa. Vejamos o texto, a estrutura do texto de base argumentativa. Você tem na introdução, você tem a apresentação do assunto e da tese. No desenvolvimento, você tem a tese, defesa e argumento. E na conclusão, você tem proposta ou possíveis soluções para resolução do problema. Na introdução, nós temos a parte em que são apresentados o assunto e a tese a serem discutidos. O que eu tenho na introdução, eu apresento logo de cara para o leitor o assunto e a tese, ok? Já no desenvolvimento, é o momento da discussão, com defesa de pontos de vista da tese, com exemplos de situações reais circuladas pela mídia, com comparação para contrastar informações, colocar em grau de relevância maior ou menor, com argumentos. Esses argumentos você tem o contra e o a favor da situação. Você também tem a apresentação de causas e consequências dos acontecimentos ou dos fatos. Por que aquilo aconteceu? Qual foi a origem? Você tem explicações dos fatos. As explicações elas são importantes porque elas esclarecem também os fatos. Você tem dados históricos e estatísticos para fundamentar e fortalecer o ponto de vista. E você tem citações de teóricos sobre a temática. Por que, professora, eu coloco citações? Para fundamentar, fortalecer e dar autoridade ao meu texto, validar o meu texto como aquilo que tem sido pesquisado e que, por exemplo, a temática tem sido pesquisada e tem pessoas autorizadas, estudiosos, falando sobre o assunto, pesquisadores. Tudo bem? E por último, a conclusão. No final, claro, você tem proposta de intervenção ou possível solução para problemas abordados. Eis agora um texto de base argumentativa. Que texto é esse? Um artigo de opinião. As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Alexandre Bortoleto. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades? Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas pessoas com as quais não conseguimos manter tanto contato na vida real. Mas, por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas que às vezes nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo. Uma pesquisa realizada recentemente por 2 universidades alemãs descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. A sensação é ainda maior quando não se tem novidades interessantes para postar. Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, pode ser facilmente afetada por fatores externos em determinados momentos da vida. Há situações em que estamos fragilizados e fora de sintonia com o nosso valor real e não conseguimos reconhecer e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa personalidade.
Essa é a hora em que a insegurança afeta nossa confiança e o diálogo interno, aquela voz em nossos pensamentos que nos acompanha todos os dias, em todos os momentos, passa a soar de forma pessimista. O problema é que nos deixamos influenciar também por imagens irreais. Você acredita que todos realmente vivem a vida perfeita postada online? Os usuários das redes sociais falam ali apenas de seus melhores atributos, afinal, estão se expondo para o mundo e querem parecer especiais. Recebem, inclusive, incentivos para tal, como comentários positivos, dezenas de curtir e ver seu conteúdo ser compartilhado. É difícil entender o que há por trás dos sorrisos e posts engraçadinhos. Gilberto Cury já fez esse alerta sobre o e-mail. Apenas 7% da comunicação depende das palavras, que é o que temos acesso na maioria das vezes nas redes sociais. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais, como a linguagem corporal, e é difícil captar toda a mensagem quando não estamos observando o mensageiro. Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar sua autoestima. Para a programação neurolinguística, acessar lembranças de fatos positivos é uma ferramenta importante para a reafirmação do amor próprio. Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida no momento de afirmar o valor da sua personalidade. Tenha isso em mente ao fazer o seu check-in na sua rede social de preferência. O texto que você lê é um artigo de opinião. E o que é um artigo de opinião? É um texto jornalístico escrito, pode ser publicado em jornais, revistas e na internet. Em geral, é assinado por um articulista. Quem é esse articulista? Pessoa autorizada a comentar uma questão atual e importante, como um cientista, um pesquisador, que ele tem autoridade para falar sobre o assunto, porque ele estudou sobre o assunto. Pode ser composto de título ou olho. Que olho é esse? É a frase de destaque abaixo do título ou no meio da matéria também. Nesse artigo você tem a tese e você tem os argumentos para defender essa tese. Mas, destaque, gente, nem sempre a estrutura é fixa. Ou seja, título, olho, tese e argumento nem sempre está nessa estrutura sequenciada. Pode haver mudança, tá bom? E o desafio do artigo de opinião é o quê? Persuadir ou convencer o leitor. É a mesma coisa. De que, gente? Defesa de seu ponto de vista sobre a questão ou sobre a temática. E agora vamos para a prática. Análise dos argumentos do artigo de opinião. Bom, gente, neste parágrafo, ele apresenta os seguintes pontos. Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas pessoas com as quais não conseguimos manter tanto contato na vida real. Vejamos aqui exemplos. Esses exemplos ele utiliza para fundamentar o argumento. E aí ele vem com por outro lado, mas por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas que às vezes nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo. E nesse momento, eles têm a identificação, ele apresenta um problema, ele identifica um problema, apresenta o aspecto positivo com o exemplo, depois ele com a marcação de mais e por outro lado, que são conectivos que dão ideias de oposições ou de adversidade, ele traz a marcação e identificação do problema. Primeiro, recapitulando, o exemplo, marcando o aspecto positivo, a aproximação de pessoas distantes ou pessoas que não se conhecem, e aí com os conectivos mais e por outro lado, ele identifica o problema a partir do exemplo. E para fundamentar o seu ponto de vista, ele traz pesquisa
para fundamentar o argumento ou ponto de vista. Uma pesquisa realizada recentemente por 2 universidades alemãs descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com a sua vida após visitar a rede. Aí ele vem com uma constatação ou identificação de um problema por conta disso. A sensação é ainda maior quando não se tem novidades interessantes para postar. O que ele fez aqui? Ele traz um fato a partir da pesquisa e depois ele faz uma análise da consequência dessa pesquisa. Bom, isso aqui retoma o que foi dito anteriormente. Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos. Então, professora, o que é autoestima? Vou colocar em amarelo, que tem a ver com o eu, né? É a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos. A avaliação que eu faço. Auto quer dizer eu. Estima, valor, né? O valor que eu dou a mim mesmo, a avaliação que eu faço do meu estado. Então, pode ser facilmente afetada por fatores externos em determinados momentos da vida. Ele vem aqui explicando, ele promove uma explicação para fortalecer o argumento ou os argumentos anteriores. No outro período, ele diz: há situações em que estamos fragilizados e fora de sintonia com o nosso valor real e não conseguimos reconhecer e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa personalidade. Não são todas as pessoas que sabem lidar com isso é verdade. Então, ele vem a constatação de um fato, que é não saber lidar com os pontos fortes e fracos, para ampliar os argumentos. Ainda no terceiro período aqui desse parágrafo, ele vem: essa é a hora em que a insegurança afeta a nossa confiança e o diálogo interno. O que é esse diálogo interno? É aquela voz e nossos pensamentos que nos acompanha todos os dias e todos os momentos. Ele vem também com uma outra constatação. Neste parágrafo, ele apresenta argumentos embasados em dados estatísticos, ou argumentos por dados estatísticos. Ele apresenta aqui 7% e 58%, para fortalecer a ideia que ele defende, que é a questão da comunicação visual, que é maior do que a comunicação verbal, e falar como é difícil captar a mensagem quando não estamos diante da pessoa que transmite essa mensagem. E o que ele usa para fortalecer? O percentual 7% e aqui os 58%. E aí, depois que ele constata, ele apresenta para você e para mim conselho diante da constatação, ou seja, da confirmação, da evidência de que aquilo existe, de que aquilo é real. Então, ele traz: não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar a sua autoestima. Quando ele usa esse sua, ele se refere a você, leitor, a nós, leitores. No outro parágrafo, você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida no momento de afirmar o valor da sua personalidade. Então, esse você, ele se dirige ao leitor mais uma vez. Ele estabelece uma espécie de diálogo com a gente. Bom, hora de relembrar. Artigo de opinião, texto jornalístico que apresenta tese, defesa de ponto de vista e o famoso argumento. Aqui nós temos argumentos. Já vimos alguns exemplos de argumentos em nossas aulas. Mas se eu não aprendi para onde eu vou, se eu ainda não entendi, ou se ainda me restam dúvidas, eu vou para o Tira Dúvidas às 15h15, ou melhor, às 3h15 da tarde, toda segunda-feira, no canal do YouTube na Multirio. Conto com vocês, tudo bem? E então, nosso maravilhoso desafio. Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho. Só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Armandinho se posicionando. Vamos lá. Lembra dessa tirinha no seu material Rio Educa?
Leia novamente e reflita. É possível mudar o mundo? Como? Escreva um parágrafo apresentando a sua opinião. Argumente a favor dela. Lembre-se de que seu texto precisará ter começo, meio e fim, porque você vai apresentar como, de que maneira é possível mudar o mundo. E você vai precisar apresentar a sua opinião e argumentar a favor desta opinião. Aguardo vocês. Bye! Que o meu beijo faça um adorno em seu coração. O que é adorno? Enfeite, um contorno belíssimo. Até a próxima aula.